1 Samuel capítulo 6. A volta da arca a Israel. Quando já havia passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos Plishtim, filisteus. Versículo 2. Então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores, e lhes indagaram, que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Versículo 3. Então aqueles sábios lhes orientaram, se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis por que a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Versículo 4. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram, mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes, de acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa a praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Versículo 5. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão do Deus de cima de vós. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, do vosso Deus, com letra minúscula, e de toda a terra onde habitais. Versículo 6. Porque endureceríeis o vosso coração como o fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Observemos aqui as pragas que Yahvé tinha infligido sobre o povo egípcio na ocasião do êxodo, criaram uma impressão duradoura e assustadora entre todas as nações ao redor. 1 Samuel 4:8. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses, letra minúscula, é claro, que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Então as pragas que Yahvé tinha infligido sobre o povo egípcio na ocasião do êxodo criaram uma impressão duradoura e assustadora entre todas as nações ao redor. Vamos ler Josué 2:10. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Voltando em 1 Samuel 6, agora versículo 7. Portanto, agora, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido colocada qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Versículo 8. Tomai então a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositá-los-eis numa caixa forte ao lado da arca e a deixareis partir. Versículo 9. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Shemesh, Bet-Semes. Isso significa que foi o Deus dos israelitas que, de fato, nos mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. Versículo 10. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram 2 vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Versículo 11. Em seguida colocaram a arca do Senhor sobre a carroça
e junto dela um cofre em forma de caixa, com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Versículo 12. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes, e mantiveram-se resolutas nesta estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. A arca de Deus em Bet-Semes. Versículo 13. Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e, assim que avistaram a arca da aliança, voltando, alegraram-se grandemente. Versículo 14. Aquele carro filisteu, puxado pelas 2 vacas, chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. Versículo 15. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro, e haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também sacrifícios de animais. Versículo 16. Os 5 príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia retornaram para Ecrom. Versículo 17. As esculturas de ouro, simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, foram destinadas uma por cidade. E assim enviaram uma peça de ouro para, Asdod, Gaza e Ecrom. Versículo 18. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é, até nossos dias, uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Versículo 19. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto, por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. A arca de Deus em Jearim. Versículo 20. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram, quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Yahvé, o Deus Santo? Para quem deveremos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Versículo 21. Em seguida mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat-Jearim, Kiriat-Jearim. Com estas palavras, os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós. Eu vou ler novamente. Versículo 21. Em seguida mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat-Jearim, Kiriat-Jearim, com estas palavras, Os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós. Os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de 1 Samuel, capítulo 6.